pessoal, como vai? Tudo bem? Mais uma vez aqui no podcast Pode Transformar, Gusmão Representações. Hoje nós temos um convidado muito importante para nós e creio que para muitos, né, que está assumindo agora, a partir de 1º de julho, a presidência da Abravidros, né? Rafael é o nosso atual convidado. Então, Rafael, gostaria de que você dissesse algumas palavras apenas para aqueles que não te conhecem, que são poucos, mas é importante, né? Você está ali no Rio Grande do Sul, então eu acho que é importante o pessoal que não te conhece, a partir de agora, saber que o novo presidente da Abravidros está com a gente. Olá, Gusmão, satisfação estar aqui com você, prazer grande estar aqui com você, amigo aí de tanto tempo do nosso mercado, da nossa família vidreira, também da nossa família lá, da Legal. Vidrobox. É verdade, né? É verdade. Bom, meu nome é Rafael Gustavo Araújo Ribeiro, né, Gusmão? Estou no segmento aí desde 92, né? Estou lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Nossa empresa é a Vidrobox, empresa familiar, como a maioria das empresas do segmento vidreiro, né? Faço parte da segunda geração, junto com 2 irmãos, né? Estamos junto com meu pai, Gilberto Ribeiro, aí, tocando a empresa, que foi fundada em 1971, então a empresa está fazendo 52 anos nesse ano de 2023. 52 anos. Parabéns. Né? Tenho um histórico lá no sangue lá de atuação associativa, né? O meu pai já está há bastante tempo atuando nesse sentido lá, tanto na Federação das Indústrias lá do Rio Grande do Sul, né? Quanto no próprio Sindicato das Indústrias do Vidro, que ele foi presidente por diversas gestões. Né? Meu pai também já foi presidente da Abravidro. Por 2 gestões, né? Por uma gestão, Uma gestão. E acabei herdando aí um pouquinho também dessa atuação por conta aí da parceria, da minha proximidade com ele, né? E hoje, então, cheguei nessa posição aí, né, por aclamação aí dos outros diretores, né? Parabéns. Assumi essa responsabilidade aí de contribuir um pouquinho também a nível nacional aí com o nosso segmento, né? É verdade. Você dizia 2 irmãos. Os 2 irmãos, eles não puxaram o sangue do seu Gilberto Ribeiro, né? Ou eles fazem parte de alguma associação lá no Rio Grande do Sul? Nesse sentido, não. Eles, não, nesse sentido, né? Você é que foi a pessoa que engajou mesmo. Isso, eles foram infectados com a questão vidro, né? Sim. Entrou no sangue ali, acabaram ficando no segmento, né? O Gil, meu irmão mais velho, né? Sim, sim. Que já tem 10 anos a mais que eu, tenho um irmão 10 anos mais novo, eu sou do meio. Sim. Né? Mas realmente nessa parte associativa, eu que acabei também sendo contaminado aí, no sentido positivo, né? Bacana, e parabéns. Hoje tô procurando aí dar essa contribuição aí a nível nacional aí, para tentar apoiar aí o nosso segmento. Né? E foi muito bem escolhido, né, por nós, assim, vendo, conhecendo, não só como somos amigos de muitos anos, mas profissionalmente, né, é muito legal tê-lo como um parceiro ali na Abravidros. Você, o Domingos era o presidente e você era o vice-presidente, né? Eu já estava na chapa do Domingos como vice-presidente, né? Sim. Junto com o Emerson Arsênio e o Alexandre Pestana. Sim. E o presidente Domingos fez um excelente trabalho na entidade nessas 2 gestões aí que ele teve, né? E ele me convidou aí me indicou para formar a chapa de sucessão aí. Né? É bom, né? Até por conta de que você já estava integrado no sistema dele. É claro que cada um tem o seu próprio sistema, né? Mas é importante que algumas coisas podem ser continuadas e outras ajustadas, né? O presidente Domingos fez uma gestão participativa, né? Dividiu bastante com os vice-presidentes as decisões e as responsabilidades. Isso foi muito importante para a entidade, assim como com os diretores, né? Mas principalmente os vice-presidentes. Então, realmente, eu já vinha trazendo uma participação mais ativa na entidade, né? Bacana. E agora do segmento, já com conhecimento dos assuntos que estavam sendo demandados e claro, procurando trazer a minha cara, né? Trazer daqui a pouco novas iniciativas aí que possam contribuir aí com o desenvolvimento da entidade e do nosso segmento, principalmente, né? É importante, né? Agora, dentro daquelas iniciativas que você teve ali na sua apresentação de posse, né? Você deu alguns pontos interessantes, né? Que seria de bastante interesse
dos associados, ou seja, para a rede vidreira, né? Sim. E você poderia citar alguma coisa, alguns itens a mais que você poderia estar atuando para uma melhoria na situação da rede vidreira? Claro, nós estamos passando por um momento delicado nesse ano de 2023, né, Guzmão? É um ano aí que a gente não esperava que rodasse do jeito que está rodando, né? Desde outubro de 22 ali a gente começou a experimentar uma queda de consumo de produto. Outubro, novembro, dezembro, janeiro em diante nem se fala, né? A gente vem acompanhando isso através do termômetro Abravidro, que é um indicador mensal ali de desempenho do nosso segmento, né? E, de certa forma ali isso nos deixa às vezes meio preocupado e até, né, depressivo, né? Tu fica olhando pro termômetro, pô, tá piorando. Claro, a gente não pode olhar por esse ângulo, mas a gente tem que ter uma visão da realidade, né, Guzmão? Sim. E a visão é a realidade é que realmente o consumo reduziu bastante, né? Eu entendo que o pós-pandemia, realmente o consumidor também optou por redirecionar investimentos, né? Sim. A gente teve, durante a pandemia, felizmente, bastantes investimentos utilizando o nosso produto, né? O pessoal olhou para sua casa e começou a melhorar ambientes que ele teve que conviver mais. Ajustar ambientes, né? Tem gente que foi trabalhar em casa, né? Sim. Tem gente que tinha residência no litoral, se mudou para o litoral para trabalhar durante a pandemia, né? Home office, e aí ele reinvestiu no seu imóvel de litoral, né? Então a gente experimentou realmente um aumento de consumo nesses 2 anos aí de pandemia, né? E passado esse período, né, aí o pessoal, no meu entendimento, foi investir em outras searas, né? Sim. Foi investir no entretenimento, foi viajar, quem não pôde viajar nesse período, né? Foi trocar de veículo, foi fazer outras coisas. Porque trabalho não tinha, né? Não tinha uma evolução no trabalho, então você tinha que, de alguma forma, se extravasar de... Exatamente. Então, agora o pessoal redirecionou, quem tem, vamos dizer assim, recursos, redirecionou os investimentos para essa seara. Sim. Né? E aí a gente acabou enfrentando agora uma redução no consumo do nosso produto, né? Isso não é bom para o nosso segmento, porque o nosso segmento, historicamente, ele já tem bastante oferta. Né? Nós estamos muito bem supridos de usinas de fabricação de matéria-prima. Sim, hoje já são 4 ou 5... Nós temos 5 grupos no Brasil, né? Com em torno de 10 plantas aí, um grupo nacional, os outros multinacionais. Não é um problema de falta de matéria-prima. Não é um problema, né? E ainda melhor supridos com relação à rede de transformação do produto, né? Sim. Nós temos aí mais de 600 temperadores no Brasil. Então você observa que realmente no momento de queda de consumo, né, isso se transforma num problema muito maior. Né? E é efetivamente o que a gente está experimentando agora, e o termômetro Abravidro vem nos demonstrando isso aí realmente. Esse termômetro Abravidro mostra, inclusive, né, que o temperado ele teve uma retomada, né, um aumento no consumo, né, mas até por conta da grande competitividade de mercado da linha do temperado, né? Sim, claro. As aplicações de temperado com a evolução das normas técnicas, que também é um trabalho desenvolvido pela Abravidro, né? No sentido de avançar a nível de normas, utilização de vidro de segurança. Então, a evolução do consumo tende a acontecer, tanto do laminado quanto do temperado, né? Mas no próprio panorama Abravidro, que saiu mês passado, a gente observou que esses produtos reduziram de consumo, né? Acho que o único produto que aumentou em consumo no ano passado foi o laminado. Né? A gente teve redução no temperado. Que é baixo, né? O que eu vi, ele é bem baixo, né? Os números. Sim, comparativamente com o temperado, sim, né? Mas aumentou o laminado, reduziu o temperado, reduziu o insulado, o tampo aumentou muito pouquinho, né? E reduziu o espelho o tampo também. Os produtos de decoração? Exatamente, né? Ali a gente tem um direcionamento que tem algumas empresas que são mais direcionadas para atuação na decoração, né? Sim. E parte de tampas de mesa. Nomina como tampo. E aí nomina como tampo. Né? Mas realmente a gente observou que só o laminado que teve aumento de consumo aí no ano que passou, né? E a grande capacidade produtiva do processador hoje no Brasil é o vidro temperado, né? Então isso preocupa muito, né? Porque reduziu o consumo, reduziu a produção e aumenta a ociosidade aí das empresas, né? Então isso é preocupante, porque no nosso segmento trabalhar com excesso de oferta aí de produto, tanto matéria-prima quanto transformador,
é muito danoso. E aí a competitividade aumenta, a lucratividade diminui, né? E a rede fica deficiente, né? Fica fragilizada. Fragilizada. E você falou aí na parte do trabalho da Abravidros, né? Que Isso. é uma das coisas que eu sempre tenho acompanhado e nas minhas visitas a clientes, sabe, Rafael, eu sempre me preocupei muito em estar figurando a Abravidros como espelho para até a gente apresentar as coisas que podem ser feitas de melhoria dentro da empresa, as oportunidades. Eu achei tudo isso muito interessante, até por conta de que a Abravidro está preocupado com a sua rede, né? Sim. Quer dizer, eu não sei se a associativa é tão grande, não tenho esse conhecimento, né? Mas eu acho que deve ter uma melhoria até por conta dessa preocupação que a Abravidro tem em ajudar os próprios associados, não é isso? Exatamente. A Abravidro representa os processadores e distribuidores, né, Guzmão? Que é essa ampla rede aí que eu já citei anteriormente. Sim. Né? Então, esse é o foco dela, né? Então, ali a gente senta para debater mercado realmente, né? E ver oportunidades de fortalecimento dessa rede, né? Você tinha me questionado das iniciativas aí da gestão, né? Sim, sim. Uma delas é dar continuidade da questão das normas técnicas, né? Que é um trabalho importante que a Abravidro faz para o nosso segmento. Então, através das normas técnicas, a gente pode desenvolver aplicações de produto, né? A gente sabe que o Brasil hoje tem um histórico construtivo aí bem antigo, né? Tem muitos imóveis aí que estão desatualizados a nível construtivo, a nível de segurança. Sim, né? sim. A questão do retrofit, e que são situações que a gente pode trabalhar, que as empresas podem trabalhar a nível de evolução de consumo, né? Então, essa parte das normas técnicas é a primeira iniciativa que tem que ser dada continuidade e fortalecimento no sentido de aplicação do produto correto no local correto. Né? Você citando normas técnicas, tem a norma que é a 16823, ela está sendo controlada, ela está sendo revista, aplicada. A Abravidros, depois de aplicado a norma, ela acompanha para ver se existe uma forma de se acompanhar, para ver se está dando sequência o acompanhamento dessas normas, Rafael? O que acontece, né, Guzmão? A Abravidro não é responsável por fiscalizar, né? Sim. Ela é uma associação, né? Representa esse grupo de empresas, né? De empresas, né? E ela puxou para ela a participação, né? Da questão das normas, né? Puxou para ela a protagonização na questão das normas da BNT voltadas ao vidro. Ela tem lá dentro da Abravidro o CB37. Né? Então, a gente está ali de olho nas normas, né? No que a gente pode evoluir a nível de normas, né? Para a aplicação correta do nosso produto e até a evolução do consumo do nosso produto. Né? Agora, realmente, a fiscalização está fora desse escopo, né? A Abravidro faz a norma, agora esse acompanhamento, existe um órgão que acompanha? Ela faz a norma, ela distribui a norma, ela divulga a norma, né? Junto a seus associados e o restante da cadeia produtiva, né? Mas a fiscalização não é dela, né? Hoje em dia, quem deveria fiscalizar? Engenheiros, né? Especificadores, bombeiros, para verificar se efetivamente o vidro correto está sendo aplicado no local correto. Mas, na prática, a gente não vê muito isso acontecendo, infelizmente, no nosso país. Né? Uma norma BNT, ela deve ser seguida, ela é como se fosse uma lei, né? E se eventualmente a gente tiver uma ocorrência, um acidente, e uma empresa utilizou um produto incorreto num local, ela pode ser punida com relação à existência da norma, né? Mas, infelizmente, a gente não vê, não tem uma fiscalização que nem fiscalização de trânsito, né? Fiscalização de trânsito, o policial vê você fazendo uma conversão incorreta e já aplica a multa na hora, né? Infelizmente, a gente não tem fiscalizadores rodando o país e verificando com relação à aplicação de produtos. Né? Como a questão aí dos associados, né? Das pessoas que estão engajadas na empresa, não seria interessante ter um segmento de tipo como eu diria,
solicitar aos temperadores, aos associados, né, a preocupação, assinalar para ele essa preocupação. Por exemplo, quando eu entro numa empresa de vidro para fazer uma visita, obviamente eu não saio divulgando, né? Olha, empresa tal, a empresa não tem isso, não tem segurança. Ou seja, a Abravidro é aquilo que você falou, a Abravidro faz, a norma se incumbe da norma. Agora, o acompanhamento, não adianta ter um diploma ali na parede, o empresário, né, onde tem vários problemas dentro da empresa. Por exemplo, uma das coisas que eu vejo muito problemática no nosso segmento é que não existe uma escola, uma preparação para os operadores, para o cortador de vidro, para o operador de máquina, ou seja, ele vai depender sempre do técnico. Então, ele tem um problema, ele recorre ao técnico. Às vezes, isso pode custar muito para o proprietário, porque ele precisa chamar o técnico para resolver o problema dele ali, e aí ele tem despesas de viagem, horas para trabalho, uma série de itens que isso acaba até encarecendo o produto, ao passo de que, se nós tivéssemos uma forma de ter uma escola, né, uma preparação desses operários e essas pessoas terem, porque eu acho que no vidro, você pode até me ajudar, Rafael, no vidro não existe nenhum... eu vejo algumas associações preocupadas em fazer um treinamento, mas não como profissionalizante. Existiria essa possibilidade, Rafael? Sempre existe, né, Guzmão? Tudo vai daquela análise oferta versus demanda, como sempre, né? Sim. A gente teve, por exemplo, uma experiência lá no Rio Grande do Sul, que a gente criou uma escola no Senai para operadores de produção da indústria vidreira. Ah, né? Que ótimo. E isso faz bastante tempo. Na época eu já trabalhava na empresa, fiz parte inclusive do comitê que elaborou o curso, né? Sim. Formamos um professor e tudo mais, mas infelizmente ele só teve 2 turmas. Depois ele não teve mais materialidade para a continuidade do curso. Ou seja, continuidade, né, dos empresários que também desse continuidade. Exatamente, e mandar né? seus funcionários, né? Porque você precisa ter profissionais para estar no curso, né? Sim. Ou as empresas indicam, ou profissionais de outros segmentos que se interessassem pelo nosso segmento. Sim. E opa, curso vidreiro, vou participar desse curso aqui. Né? É um exemplo bem diferente da metalurgia, né? Sim, Metalurgia, você tem um parque fabril muito maior no nosso país, né? Sim. Consome muito mais profissionais. Então, qualquer curso do Senai voltado à metalurgia, normalmente tem sempre participantes. Né? A metalurgia é bem maior. É, né? Bem maior, mas, né? A vidreira não é que ela seja tão pequena, né? É mais o interesse do próprio empresário dar continuidade naquele trabalho que vocês fizeram. Ou seja, eles também se interessarem. Agora, eles são informados de tudo isso, Rafael? Por exemplo, da Abravidro, ou seja, o SESI lá do Rio Grande do Sul ter feito esse trabalho, e os empresários, quer dizer, não tem aluno, isso com o tempo passa. Porque eu me lembro, né, até para completar esse raciocínio, nós tivemos por parte da empresa que eu trabalhei há anos, aí, em 92, 95, na Macvetro, onde o Ézio, né, conseguiu um centro de usinagem para o Senai aqui de São Paulo. Mas depois de 3 anos se verificou que não utilizava, não tinha alunos, né? Ou seja, o empresário, ele também tem que ser parceiro nesse trabalho que vocês fazem, né? Acompanhamento de normas, incentivar os seus funcionários. Foi a mesma coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul também. Na época, meu pai era presidente do Sindicato de Indústrias lá, do Sindividros. A gente colocou no Senai um centro de usinagem, uma lapidadora e uma mesa de corte manual. Certo. Né? E após duas oportunidades, né? duas edições do curso, esse equipamento todo ficou parado lá até o momento que foi devolvido. Sim. Porque não teve mais utilização. Foi desativado. Então é aquilo, né? A gente sempre gira em torno também da questão cultural do nosso empresário, né? De ter aquela visão industrial, de que tem que fazer treinamento, de que tem que formar pessoas, de que as pessoas têm que evoluir no processo e tudo mais. Né?
Bom, dando continuidade, eu acho que é muito importante, Rafael, esse diálogo que a gente está tendo. É claro que é um diálogo mais interno da Abravidros com seus associados, né? Até agradeço que você está dando essa abertura, né? Para estar nos posicionando. Evidentemente, aqueles que estão nos assistindo, é importante que cada profissional, cada empresário, cada pessoa que esteja ouvindo esses depoimentos seus, comece a olhar para dentro da sua empresa e ver aquilo que pode melhorar, porque não é simplesmente, de repente, exigir que a associação ou o sindicato façam o seu trabalho e depois eles mesmos não dão a continuidade. Sim. Ou seja, eu começo a enxergar que com isso existe a possibilidade, já foi feito inclusive algumas, me recordando do SESI de São Paulo e você lá do Rio Grande do Sul, né? Que isso seja mais acompanhado perante os próprios empresários, né? Porque eles vão estar ganhando com isso. Uma vez o profissional sendo capacitado, ele vai te produzir melhor e conhecer melhor aquele produto que ele faz. Por exemplo, no caso do vidro insulado, ele tem uma norma de procedimentos, né? Mas Sim. não de continuidade, de garantia, porque você faz um produto, um vidro insulado, coloca, dá uma garantia de 5, 10 anos para o teu cliente ali na obra, só que se o produto foi mal fabricado, e isso reporta imediatamente ao operador, porque o empresário ele não está ali acompanhando a produção. E hoje em dia se tem muito problema de mão de obra, né? Não só no segmento do vidro, mas a gente ouve seguidamente aí muitos problemas de mão de obra. Eu acho que deveríamos, nós, que eu quero dizer, nós também, da parte de equipamentos, né, que a gente fornece, e eu tenho muita preocupação, mas eu também tenho dificuldade e confronta, né? Às vezes a gente quer ensinar, quer mostrar para o cliente, só que o cliente passa para o profissional da área ali da produção dele, né? E acaba não evoluindo esse sistema. É uma das coisas que, conversando com o Pablo no podcast anterior que houve, a gente está até vendo a possibilidade de fazer um contato, uma reunião mesmo, vídeo com vocês, né? Indicando alguns pontos interessantes que a gente poderia estar participando, claro, com produto, mas preocupado com a fabricação desses produtos, porque às vezes as pessoas centralizam muito no problema do maquinário, do problema do insumo, né? Ele nunca fala, eu produzi do jeito que eu sabia, mas está incorreto. Então, o Pablo está até com umas ideias que eu achei muito interessante. Nós já estamos andando para quando nós tivermos uma oportunidade de falar com vocês ali, a parte técnica, para a gente evoluir nesse ensinamento e na questão de produção do vidro insulado, isso falando da parte do Pablo, né? Que foi uma das ideias. Mas isso eu só estou dando uma palhinha assim, mas é claro que é coisas que a gente vai conversar ainda com vocês, que eu acho que é bastante interessante, que nós estamos preocupados que seja feita uma boa produção, que seja feito um bom trabalho com o produto, e para isso certificar até ou profissionalizar essas pessoas. Então, essa é uma das coisas que nesse ano esperamos que a gente consiga dar um start para que as coisas evoluam, né? Para dar mais segurança, para dar um produto de qualidade. Vocês dão uma garantia e às vezes não corresponde com aquilo que está sendo feito. É verdade, Rafael? A garantia obrigatória da construção civil é 5 anos, né? Sim, 5 anos. Então, no mínimo, nesse período, a gente tem que garantir que o produto, né, esteja satisfatório na sua aplicação, né? Minimamente satisfatório, né? Eu considero realmente, né, que o vidro duplo é um dos produtos que a gente tem mais risco, né,
de falhas de fabricação. É mais sensível, né? né? Ele é um produto Pela mais química. sensível, né? Por todo a diferença Processo. do processamento. É um processo de montagem, né? Isso, é artesanal. A maioria das nossas empresas tem um processo ali de transformação e acabamento no vidro, sim, né? Sim, é verdade. Furação, lapidação, bisotê, tratamento térmico, né? Mas é um tratamento que transforma vidro em vidro, Sim, né? sim. O vidro duplo é um processo de montagem. Nós pegamos vidro, pegamos outros componentes e transformamos num vidro insulado, né, Gusmão? Então eu vejo que realmente é o produto que a gente tem mais risco de eventuais sinistros futuros a nível de problemas de qualidade. Então por isso que ele é um produto que tem que ser levado muito a sério, né? Tem que ter muito cuidado nesse sentido, né? Agora, a gente enfrenta realmente uma questão cultural, né, Gusmão? A gente, o nosso segmento, talvez como outros também, nós temos muitas empresas que eram comerciais e que se transformaram em empresas industriais. Né? Então, muitas vezes, o próprio empresário ele não tem aquela cabeça, aquela visão industrial de processo e tudo mais. E ele vai evoluindo. É um comerciante. É um comerciante que evolui para o lado industrial, está tudo certo, né? É essa forma de crescer mesmo. Né? Mas aí, se ele não se cerca de profissionais da área industrial, ele acaba daqui a pouco não dando atenção a esse tipo de quesito. Né? Porque e que pode comprometer por falta de conhecimento, né? Talvez até por falta de conhecimento. Né? Porque quem não sabe que a gente tem que fazer um produto de boa qualidade para não ter problema de risco no futuro. Você né? Todo mundo exige sabe. a qualidade, mas você tem que ensinar a qualidade ou ter algum departamento que ensine a montagem, porque é artesanal, como você mesmo disse. Né? Então... porque aqui no Brasil o que a gente tem? A gente tem insumos de altíssima qualidade, né? A gente tem equipamentos de altíssima qualidade. Eu sempre reforço quando eu me apresento para especificadores, pessoas de outros segmentos, né, que o Rio Grande do Sul, mas o Brasil inteiro tem parques fabris, né, comparáveis a parques europeus, né, Gusmão? É verdade. Os equipamentos que as nossas empresas possuem aqui. Que a gente importa de lá, né? Que a gente importa de lá. Então a gente tem níveis industriais aqui das nossas empresas de altíssimo padrão, né? Então a gente tem insumos de qualidade, tem boa matéria-prima, insumos de qualidade, equipamentos de alta capacidade. Não tem como não sair um produto bom. Sim. Né? Então, o que diferencia? É a mão de obra que está envolvida nesse processo. Né? E, infelizmente, quando a gente está em momentos também de queda de demanda, como agora, né? Baixo consumo, em que a questão preço impacta muito no produto, né? A gente acaba, né, percebendo alguns players abrindo mão de certos critérios produtivos para atingir melhores números produtivos. E que se comparam ao seu produto. Às vezes são produtos diferentes, de qualidade diferente, mas tem um preço inferior e você acaba perdendo com todo o investimento que você fez para que tenha um bom produto. Né? É esse o caminho. Porque, como na maioria dos casos a gente pega vidro e transforma em vidro, né, para o consumidor é um pouquinho difícil de enxergar as diferenças de qualidade, né? Ele vai enxergar mais a médio e longo prazo, né? Se o vidro não teve se der um problema. Problema, né? Se não explodiu, uma quebra espontânea de vidro temperado, se não está empenado e vai ter um problema de funcionamento no futuro e tudo mais, né? Eu observei até nos índices da Abravidros, né, os números do temperado, do laminado, né? E do vidro insulado é uma coisa que me assustou o percentual, sabe? De tão baixo, 0,05. Quer dizer, eu falei, puxa, mas tem tantas pessoas migrando, porque o que a Rede Vidreira está fazendo? O temperador, que era só temperador, hoje ele buscou uma alternativa do laminado para oferecer um leque de opções maiores, né? Então ele faz o temperado, o laminado. E agora eu tenho observado muito a questão do vidro insulado, que muitos pequenos e alguns grandes estão agregando o produto, como o Caxilheiro, por exemplo, está agregando um departamento de vidraçaria dentro da Caxilha, dentro do alumínio, dentro do processo de trabalho de beneficiamento ali de Caxilho, né? Então, é busca de alternativa até por questão do mercado, porque se ele era bom no temperado e ele trabalhava bem com temperado, por que buscar outra alternativa? Para agregar mais opções de fornecimento ao cliente. Então, com isso é que, conversando com o Pablo, né,
nós vamos, inclusive, estar no final do mês, agora, dia 2 ou 3, vou até estar ligando para vocês, né, para a gente agendar uma reunião, e a reunião aí não é Abravidros, aí é Vidrobox, né, para a gente entrar dentro da casa do cliente e propor coisas interessantes, como até a própria Fenzi está trabalhando com uma ajuda no processo do vidro. Olha, você está procedendo de uma forma que não é correta, você pode melhorar nisso, ou seja, vamos estar com engenheiro químico, engenheiro de produção, para justamente não pensando só em vender o produto, né, ou competir com o produto, ou vender produtos mais baratos, porque você sabe que com o problema que nós temos mundial, está todo o mundo preocupado em vender. Então, eles chegam aqui no Brasil, vê uma demanda interessante, então eles vêm para fornecer o produto, e não com a qualidade do produto que nós já trabalhamos. E por mais que a gente se preocupa, né, Rafael, a gente tem esse problema de concorrência desleal, Sim, né? claro. Que eu não gosto muito de falar em concorrência desleal. Eu acho que nós devemos sempre falar do nosso produto, da qualidade do nosso produto e aquilo que a gente pode fazer de diferente. O teste é o cliente que vai fazer. Se ele busca um preço e não uma qualidade, ou acredita que a qualidade é igual para qualquer preço, não é, porque ninguém vai inventar números, né? A matemática se monta perfeitamente. Eu acho, Guzmão, que é uma excelente iniciativa, né? Mas eu vejo que tem 2 pontos que a gente tem que desenvolver. É claro que em crescendo o consumo do vidro insulado é importante o teu cliente estar bem preparado para que o produto atendido, a satisfação seja cada vez maior desse cliente que está consumindo esse produto diferenciado. Né? Mas eu vejo que no nosso país ainda tem uma questão cultural de consumo do vidro insulado. Uma visão que ele só serve para o ambiente frio, para o estado mais frio, né? Para a condição climática mais fria e não para o calor. Né? Então eu vejo que são 2 iniciativas que a gente tem que fazer. Uma realmente de preparar bem a rede, né? Sim. E aí tanto o fornecedor, aqui a Guzmão, né, e Fenzi, barra Fenzi, e a Abravidro, através também das suas iniciativas de treinamento, que ela também fornece treinamento para os associados, né? Preparam o cliente, tem que seguir fazendo esse trabalho, mas também a gente tem que dar uma olhada da questão de marketing, de consumo de produto, né? Especificação e tudo mais. A gente tem que talvez trabalhar um pouquinho mais nisso para o consumidor enxergar diferente o vidro insulado. Esse tema específico, eu estou dando uma risada aqui, Rafael, até por conta de que nós conversamos horas, eu e o seu Gilberto Ribeiro, lá em Porto Alegre, há uns 4, 5 anos atrás, onde nós falávamos exatamente sobre esse ponto de vista que a gente não consegue compor, né, que é mostrar a eficiência do vidro insulado. Né? Muitos aqui falam vidro termoacústico, vidro duplo, né? Mas não é termoacústico. Você precisa também preparar os teus vendedores para isso. E a engenharia, a arquitetura, né? E foi quando eu, conversando com o Sr. Gilberto, ele falou que, inclusive, tomou uma iniciativa na faculdade de engenharia de colocar algum tema nesse sentido. Eu não me lembro exatamente de todos os detalhes, mas nessa próxima visita, se eu tiver oportunidade, na ocasião que o Pablo vir, voltar a falar com o Sr. Gilberto a respeito disso, e aí relembrar, né, como que ficou, porque foi uma ideia muito interessante, né? Na engenharia, eles, como se fosse um médico, né? Fazendo a indicação do produto para a obra certa, no caso, o medicamento para a causa certa, né? No caso do insulado, você saber exatamente. Na próxima edição, inclusive, nós vamos estar com o Edson da Atenuação, que depois de várias visitas, o Edson acabou aceitando participar. Grande pessoa. E ele é um profissional que vai agregar bastante nesse próximo podcast, que é justamente com a experiência, com o conhecimento que ele tem especificamente, ele tem laboratório, inclusive,
para fazer o teste acústico, entendeu? Não sei se você já ouviu falar, mas ele tem uma linha lá, um laboratório, né, Sim. de teste de termo. É porque ele focou nesse trabalho, tanto é que o nome da empresa é Atenua Som, né? Então, exatamente. Então é vinculado realmente específico a... Não que faça talvez só isso, né? Que ele trabalha com outros produtos. Não, excelente, Guzmão. O Edson, além de uma grande pessoa, um excelente profissional, né? E um estudioso dessa área aí de atenuação sonora, né? E era justamente ao encontro disso que eu ia fazer o próximo comentário, que realmente o vidro ele não soluciona os problemas sozinhos. Exato. Né? A solução acústica é um composto, né? De inclusive alvenaria, sim, né? Sim. Caixilho, janela e vidro. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque nós lá na empresa às vezes recebemos diversas consultas. Eu queria substituir o vidro da minha janela por um vidro duplo. Mas a tua janela é apropriada, é isso, né? Primeiro, ela tem espaço para essa maior espessura de produto. Segundo, a tua janela já tem algum desempenho acústico, porque só substituindo o vidro, o resultado vai ser praticamente nulo. Né? Não adianta ele substituir o vidro e embaixo tem um ar-condicionado de parede. Isso não vai adiantar nada. Né, a acústica, inclusive, do perfil, agora está entrando muito questão de perfil de PVC, né? Perfis diferenciados de alumínio mesmo. Alumínio também tem um bom desempenho, sendo uma janela de qualidade também tem um bom desempenho acústico. Né? Sim. Então... É mais do que pura e simplesmente falar em vidro insulado, né? A gente, às vezes, tem casos lá, quer fazer um vidro enorme em color 4, câmara 6 em color 4. Qual é o resultado que esse produto vai trazer ali? Ele quer diminuir no vidro, né? Exatamente. Para baixar o preço. Entendeu? Então, é mais que isso. Então, esse cuidado a gente tem que ter, né? Porque senão, daqui a pouco você está conseguindo penetrar com a venda do produto, mas ele não está trazendo um resultado satisfatório para o cliente, isso pode queimar o produto ali na frente, né, Guzmão? Com certeza. Então, é um desenvolvimento técnico de processo de fabricação, mas também é um desenvolvimento cultural, de formação de mercado, né? E aí a Abravidro faz. Investe sempre essa parte nessa cultural, parte. Eu acho que é mais importante. A Abravidro procura fazer parcerias com universidades também. Isso. Os sindicatos e associações regionais, juntos com a Abravidro, a gente tenta também. A Abravidro fornece a pessoa para palestrar e a gente abre portas nas faculdades de engenharia, faculdade de arquitetura, para falar um pouco sobre vidro, porque a gente sabe que eles têm muito baixíssima formação do produto. Então a gente tenta fazer esse trabalho, né, Guzmão? O próprio Vidro Certo, um projeto agora da Abravidro com a Abvidro, né, no sentido de promover conhecimento para o mercado e para o próprio consumidor, né? Mas é um trabalho de longo prazo, realmente, né, Guzmão? Que a gente tem que acreditar e ir batendo naquela tecla, né? Tem que ter um início, né? Tem que ter esse trabalho, porque enquanto nós sabemos do problema e não damos continuidade, a gente fica dando volta. E eu costumo dizer uma frase, sabe, Rafael, que assim, a gente tem que discutir, reclamar com a pessoa que vai resolver. Não adianta você ficar reclamando para todo mundo que esse não presta, aquele não presta, não é bom, não faz, não acontece, se você não chegar para a pessoa certa. E foi onde nós chegamos ao ponto de falar, nós precisamos... olha, inclusive está passando aí uma apresentação da Abravidro, do trabalho da Abravidro aqui, especialização técnica Abravidro para processamento, corte e lapidação. Muito interessante. Então, e por conta disso, Rafael, é que nós estamos interessados e tomamos a iniciativa, ainda não fomos diretamente a Abravidro para conversar sobre esse assunto, mas após essa semana, próxima semana, vou tentar fazer um agendamento com a Abravidro, com a Yara, né? Justamente para a gente agendar e expor esses pontos que nós conversamos fora e direcionamos a Abravidro. A Abravidro pode nos ajudar, porque, inclusive, a primeira palestra de vidro duplo que foi feita no Brasil foi feita pelo Guzmão num hotel onde eu me preparei para receber 200 pessoas e, no final... a Abravidro veio, falou, puxa, mas só vai dar certo se você tiver algum apoio, né, para convidar engenheiros, arquitetos a participar, né? E vieram 15 pessoas.
para você ter uma ideia. Então, porque realmente para esse trabalho de arquitetura, engenharia, você dá uma palestra, dá uma informação. Eu trouxe uma pessoa especialista da Argentina naquele dia. Mas não é só isso, é o trabalho de trazer esse pessoal para essa atividade, né? Esse público aí é desafiador, né, o Gusmão? Eu ouvi, inclusive, na ocasião do pessoal da Bravidro. Esse público especificador é desafiador, né? Porque ele está acostumado com um tipo de evento, né? A gente tem outros componentes da construção aí a nível de decoração, né? Pedras e porcelanatos e tudo mais, né? Onde a gente tem empresas de alto padrão fornecendo, né? E produtos que têm uma maior margem agregada e tudo mais, que tem mais possibilidade de promover eventos de alto nível. Sim. Né? Então, às vezes, nós, lá falando do Rio Grande do Sul, os indivíduos, né? Acho que a gente tenta promover eventos justamente para os especificadores, que é quem a gente quer demonstrar os produtos que existem. Existe vidro laminado, existe vidro temperado laminado, existe vidro multilaminado, existe vidro insulado. A gente quer colocar isso na mesa, dar esse portfólio para eles terem conhecimento e especificar isso nas obras. Né? Que é correto, né? Que é o correto. Não né? especificar um produto que você quer vender. Você quer vender um produto, como os concorrentes, né? Do vidro, né? Querem propor aquilo ali, mas para vender aquele produto que é agregado, tem um valor maior. Exatamente, né? Então a gente está lá concorrendo com eventos do pessoal do porcelanato lá, que chama os arquitetos lá para mostrar padrões diferenciados. Claro, porcelanato a cada 2 anos, não tenho bem conhecimento, mudam os padrões, né? Sim. Então os caras estão sempre com novidade para trazer, né? Ó, pessoal, vamos fazer um café da tarde aqui, vamos convidar o arquiteto fulano de tal aí, que todo mundo conhece, para fazer uma palestra renomado, e ele atrai, e vai ter um coquetel de alto padrão e para vocês virem aqui conhecer os novos produtos, né? Então tem um apelo diferente para esse especificador da decoração, né? Que o vidro às vezes não tem. Né? Pois é. Ele vai lá às vezes para ouvir mais do mesmo, se ele já foi, se é que ele já foi. Né? Então é difícil a gente captar esse tipo de público. Né? A gente lá no Rio Grande do Sul tem procurado fazer eventos diferenciados, trazer profissionais aqui do centro do país, inclusive a nível de arquitetura, para chamar a atenção deles. Né? E fazer um evento completo e sem custo, claro. Né? Porque esse profissional aí, ele não vai pagar para estar lá. Ele quer estar lá, tem um profissional de renome para ele ouvir e depois um coquetel, uma coisa que ele se sinta ali à vontade, né? É o que ele gosta. Né? Então, eu te pergunto assim, Rafael, você tem bastante experiência quando se fala em usina, né? Participação de usina, né? Porque depois de tanto se impor vidro, né? A gente começa a ouvir as coisas assim que fala, não é possível, pô, a usina não fez isso, não fez aquilo, né? Mas é muito interessante e eu queria te perguntar assim, neste tema específico do que falamos agora, né? Da certificação dos profissionais, de buscar uma situação de complementar esse trabalho de ideias que a gente está tendo, né? Você até dos próprios das palestras aí, porque eles fazem palestra para vender vidro. Né? Mas e depois? Eles têm interiormente ali os profissionais dele para falar sobre o vidro, sobre o produto que eles precisam vender, que é o caso do porcelanato. Vamos até fazer uma comparação um pouco esdrúxula aí, porque a gente tem que falar do nosso produto, né? Mas níveis diferentes, porque você veja o investimento que, de repente, trazer uma arquiteta, um café, um coquetel e tal, o porcelanato ali, a usina vai investir um monte de dinheiro para arrecadar no produto dela, que tem um valor agregado maior também, não é isso? Eu acredito. Sim. As usinas não poderiam participar ou chamar as usinas também, porque isso vai trazer mais vidro. Eu lembro que o vidro laminado, há uns 10 anos atrás, a gente buscava trabalhar o vidro de EVA e as fábricas não davam nenhum incentivo. Mas, pô, você vai estar vendendo 2 lâminas de vidro. No vidro insulado é a mesma coisa, 2, às vezes 3, 4, como que é o laminado, né? Isso não tem como ter uma participação das usinas. Isso eu estou, assim,
talvez você nem precise falar tudo o que precisa falar, porque a gente entende tudo que deveria. Tudo que deveria, né? Para ter uma resposta até mais interessante, que meus amigos lá das usinas não assistam. Não assistam, mas não poderia estar participando também, não, Guzmão, Rafael? Assim, chamar, a gente chama, né? Mas você não vê possibilidade nisso? A gente não pode dizer que as usinas não participam. Sim, né? Claro, totalmente. Né? A partir de determinado momento, né, as usinas definiram de todo esse processo assim de desenvolvimento geral de mercado, regionalmente e tudo mais, elas fazerem através da Abividro, que é a Associação das Usinas, né, das indústrias de vidro, indústria de vidro plano de float. Né? Elas direcionaram fazer através da Abividro para daqui a pouco não ter cada um puxando para o seu lado. Certo. Né? Então eles estão procurando impulsionar isso através da Abividro. Né? Tem um projeto atual que se chama Vidro Certo, né? Que é um projeto da Abividro junto com a Abravidro, de questão online, né? De desenvolvimento de cursos e tudo mais. Mas a Abividro também apoia eventos direcionados para especificadores. Né? Então, como é que funciona? Regionalmente, né, as associações e sindicatos, né, são apoiados pela Abividro para fazer evento para esse público. Né? Claro, sempre poderia ser um apoio maior, sempre poderia se incentivar muito mais, né, mas já tem esse apoio, a gente não pode dizer que não existe. Né? Mas é claro, é realmente delicado a gente evoluir nesse sentido, né? É muito mais fácil você chamar para curso e treinamento vidraceiro e serralheiro do que o especificador. Realmente é muito mais fácil, né? O especificador realmente tem que ser outro padrão de evento. Né? É outro nível. O vidraceiro de Porto Alegre, você chamando qualquer pessoa do ramo vidreiro aqui de São Paulo, vai vir uma pessoa diferente aqui, vou lá ouvir o que o cara tem para falar. Entendeu? O especificador não. Né? O especificador tinha que ser alguém diferente do segmento dele, não do segmento vidreiro. Entendeu? E não adianta eu chamar o presidente da indústria vidreira para dar palestra lá para o especificador, que para ele isso não vai fazer sentido. Né? Então, é isso que eu estou dizendo. Já existe um apoio das usinas, né? É claro que sempre pode ser maior, é claro que a gente tem que desenvolver mais o nosso mercado. Elas são as maiores beneficiadas lá na ponta, né? Porque são elas que têm os grandes investimentos aqui no Brasil, né? E que são constantes, né? São intensos, né? E são altíssimos, né? Então, o benefício diretamente vai para elas, porque é aumentar o consumo de vidro. Né? A gente passando do float temperado para o laminado ou para o vidro insulado, a gente está aumentando o consumo em tonelagem e metragem quadrada. Né? Então, já existe esse incentivo, deveria ser maior, mas já existe esse apoio aí das usinas através da Abividro. Né? Mas realmente, a nível de especificador, não é moleza, sabe? Eu, liderando lá o Sindividros, né, que já estou na terceira gestão, a gente está focando todo o nosso esforço para pegar o especificador, o engenheiro, o arquiteto, mas não é fácil, realmente. A gente já se deparou com situações de fazer primeiros eventos em certas cidades, mesmo Gramado, por exemplo, e você projetar um evento para 70 pessoas e participar em 15. Sim, imagina. O investimento foi para o água abaixo. Né? Então, o primeiro evento é isso, mas você tem que também botar a cara até para sentir e daqui a pouco utilizar outro caminho. E buscando as alternativas. Buscando as alternativas, entendeu? E eu acho que realmente a partir de agora, Rafael, eu junto com o Pablo, nesse sentido do insulado, né, nós estamos muito engajados em começar a fazer esse trabalho, dentre outros, né? Como da parte de equipamentos também, a gente ter realmente uma escola onde a gente tenha condições de ir fazendo. E acompanhar, né? Não simplesmente jogar no mercado, lançar, é possível, não é possível ser feito. Perfeito. Então, daqui para frente, eu acho que se a gente abraçar essa causa aí, eu acho que a gente vai ter um retorno melhor, e isso é em benefício de todos, não é em benefício só da Guzmão, ou da Fenzi, ou seja lá todos qual os fornecedores for. de insumos, de todos os fabricantes de máquina. Claro, né? Claro, porque hoje é muito no quebra-galho, é tudo no jeitinho. Então, eu fico contente aí que, pelo menos dos temas que a gente tenha pensado em conversar com você, para mim foi bastante satisfatório. Eu tenho certeza que para o pessoal que está nos assistindo
com certeza agregou em mais informações e realmente você, com toda a experiência que você tem aí, os números, as informações que foram passadas são informações maduras. Queria só, para a gente estar finalizando já, te fazer uma pergunta assim do teu, não o presidente da Abravidro, mas o Rafael da Vidrobox. Como que está enxergando o mercado para o segundo semestre? Porque como mercado, como presidente da Abravidros, quem registrou já viu lá no início que você deu uma palhinha sobre isso, né? Agora, como Rafael da Vidrobox, como que você vê? Você pode falar? Não, é melhor não misturar os assuntos? Essa é a pergunta de $1 milhão. Essa né? Pergunta dos milhões? A gente sempre deixa para o final, porque é onde a gente traz realmente a expectativa do pessoal. Puxa, né? Ele tem todas as informações, todos os números, todas as informações que a gente precisa para saber o que fazer. Ninguém tem isso, né? É $1 milhão. Infelizmente a gente não está lá em Brasília, né? Normalmente quem está lá em Brasília ou tem essas informações ou faz essas informações acontecerem, né? Normalmente, né? Normalmente assim. E a gente está totalmente dependendo desses governantes que não fazem nada por nós. Né? Mas independente disso, né, Guzmão, o que eu vejo, né? Realmente a gente está passando por um momento de baixíssima demanda, né? E muita oferta, então isso é negativo para o nosso segmento. Né? Houve o implemento das importações ainda de vidro float nesse ano de 2023 aí, que impactaram também, em que pese a gente tenha hoje um forno de usina em reforma, né? Exato. Mas está entrando mais ou menos um forno também de importação, então isso já compensou. Teve a inauguração de mais um forno de float na Argentina, o que também restringiu as exportações para a Argentina, né? Hoje não tem mais exportações, então nesse sentido é preocupante. Né? Então, o que eu vejo, Guzmão, que é um momento delicado, que a gente tem que ter muito cuidado com o negócio, né? Com a manutenção de caixa, né? E com os investimentos também, tem que ser tudo bem planejado. Né? Não tem uma resposta no sentido de que o segundo semestre vai reagir. Sim. Historicamente, o segundo semestre é melhor do que o primeiro, mas nesse momento a gente não tem essa perspectiva em razão de tudo que está acontecendo. Mas, por outro lado, qual é a visão, Rafael? Né? Eu vejo que o governo que entrou, em algum momento, ele vai fazer medidas populistas para fazer a economia também reagir. Mexer. Né? Então, a gente já viu ele tendo algumas iniciativas para o segmento automotivo, agora está tendo iniciativas para a linha branca, o que vai já trazer um resultado positivo para o segmento vidreiro que atua na linha branca. Sim. Né? E eu percebo que em algum momento ele vai fazer alguma medida populista para a questão da construção civil, para o segmento construtivo, que é o que consome 70% do vidro no Brasil. É o que movimenta. Uma rede enorme, né? Então, em continuando o mercado como está, ele vai acabar mexendo nisso aí, porque a economia, o sucesso do governo dele depende também de um certo sucesso econômico. Certo. Né? É claro que tem a taxa de juros que ainda está alta, né? E isso tem uma gestão independente, de acordo com critérios técnicos lá, e que deve ser mantido assim mesmo, mas que possivelmente, se a inflação continuar baixa, em algum momento ela vai continuar a reduzir, o que também vai incentivar a construção. Sim. Então eu vejo assim que não tem como precisar quando, mas em algum momento eu acredito que o governo vai fazer algum movimento no sentido da construção civil, o que vai repercutir em aumento de consumo. Que e seja aí de imediato, né? Porque se esperar muito... mais rápido para nós, melhor, né, Guzmão? Porque o momento realmente está muito delicado mesmo. Tá certo. Rafael, eu queria assim imensamente te agradecer, né, de você ter aceito, da Abravidro ter permitido que você viesse até nós, né? Eu tinha sempre essa vontade, né, de que realmente tivesse, porque daqui a gente colhe os frutos, né? As informações que você deu foram muito importantes. Eu acho que para os nossos ouvintes aí, para o pessoal que está nos assistindo, que venha mais, né? Mais pessoas porque o podcast que eu estou tendo a iniciativa de fazer é justamente em benefício nosso, não em benefício meu, né? Não é o eu que funciona, mas o nosso. Então, é nesse sentido que eu estou pretendendo conduzir sempre os
podcast Pode Transformar, que ele justamente foi desenvolvido. Podcast Pode Transformar, porque pode vidro, pode Gusmão, não, pode transformar, porque o vidro se transforma em tudo, né? E queria também agradecer aos nossos ouvintes que estão nos apoiando, os nossos amigos, nossos parceiros. Se você quiser deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, o pessoal que está nos assistindo, Rafael, esteja à vontade, a gente tem 2 minutinhos para encerrar e finalizar. Perfeito, Gusmão. Em primeiro lugar, agradeço o convite de estar aqui com você no podcast do Gusmão. Parabéns pela iniciativa, né? Excelente iniciativa aí para o nosso segmento. Eu tenho acompanhado o teu podcast e ele tem trazido temas assim de mercado, né? Não é um podcast específico comercial, né? São temas de mercado. Sim. Né? Então, eu te dou os parabéns por essa iniciativa. Né? Eu queria deixar um recado aqui para o pessoal de atenção para o seu negócio, cada um ter atenção para o seu negócio, para a parte financeira, para o caixa, né? Mas com um olho otimista, né? O nosso segmento em algum momento vai evoluir, o nosso segmento sempre foi cíclico, melhoras e pioras, então nós estamos num momento de baixa, mas em algum momento a construção civil vai evoluir e vai voltar ao consumo de produto. Então, vamos ter cuidado com o caixa, vamos ter cuidado com as margens, né? E outros tipos de negócio aí que possam desfavorecer no nosso segmento, porque em algum momento vai evoluir e é importante que as empresas estejam sadias para essa retomada. Para essa retomada, exatamente. Legal. Pessoal, muito obrigado. Estamos terminando, então, esse podcast que às 19 horas estaremos apresentando e continuem apoiando a podcast Pode Transformar da Gusmão Representações. Boa noite e até a próxima.